Eu tenho uma pergunta para você, e eu preciso que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Se eu te dissesse que você morre esta noite, a sua tarde de hoje seria diferente? Essa não é uma pergunta para te assustar, é uma pergunta para te despertar. Porque a maioria de nós vive num piloto automático, com os dias se misturando uns nos outros, adiando os eu te amo, as conversas difíceis e os sonhos ousados. Agimos como se o nosso tempo aqui fosse infinito, e nesse processo, a gente desperdiça a única coisa que realmente possuímos, o agora. Nós trocamos a intensidade da vida pela falsa segurança da rotina. Mas imagine, só por um instante, viver cada dia com essa urgência, saboreando cada gole de café, se entregando de verdade ao seu trabalho, à sua arte. Isso não é uma fantasia, é uma disciplina. Uma arte forjada por guerreiros que olhavam a morte nos olhos todos os dias para que pudessem viver com honra. E antes de te entregar as chaves desse poder, você precisa ter coragem de olhar para as grades da sua própria prisão. Essa prisão não tem muros de concreto, ela é invisível. É a diferença brutal entre viver e apenas sobreviver. É passar os dias reagindo, apagando incêndios e sentir no fundo da alma um vazio que você não consegue nomear. A verdade é que essa sobrevivência tem um mestre, um tirano silencioso que sussurra no seu ouvido e dita suas escolhas. O medo. O medo de arriscar, o medo de falhar, o medo do que os outros vão pensar se você ousar ser diferente. E esse medo não é abstrato. Ele se veste de mau humor pela manhã. Ele assume o volante quando você explode no trânsito. Ele é a rispidez com que você trata as pessoas no trabalho, porque é isso que está transbordando do seu coração. Agora, olhe para dentro. Você se sente realizado vivendo assim? Você está feliz de verdade ou só está distraído o suficiente para não ter que encarar a própria infelicidade? Essa é a vida que você realmente quer? Mas e se eu te dissesse que existe um antídoto para esse veneno? Uma filosofia de guerreiro, forjada em aço e espírito, criada para esmagar o medo e colocar no lugar dele um propósito inabalável. O nome desse código é Bushido. Quando você ouve a palavra Bushido, o caminho do samurai, você provavelmente pensa em uma coisa: a morte. Estar disposto a morrer por algo. Mas isso é apenas a camada mais superficial da verdade. O verdadeiro código do guerreiro não é sobre como morrer, é sobre como viver. Viver com uma intensidade tão absurda, buscando a perfeição em cada gesto, em cada palavra, em cada batida do seu coração. Essa filosofia ensina que tudo é espiritual. A forma como você arruma sua cama, a forma como você ouve um amigo, a forma como você enfrenta um desafio. Tudo se torna uma oportunidade para praticar a sua honra. É por isso que o samurai não temia a morte, porque ele não tinha arrependimentos. Ele se entregava tão completamente a cada momento que o fim era apenas uma consequência natural, não uma tragédia a ser evitada. Filosofia bonita, você deve estar pensando, mas como eu aplico esse código ancestral na minha vida caótica do século XXI? O segredo não está em empunhar uma espada. O segredo está em dominar a primeira batalha de todas, aquela que acontece antes mesmo do sol nascer. Sua grande batalha diária não é contra o seu chefe, contra o trânsito ou contra a falta de dinheiro. A sua verdadeira guerra acontece no silêncio do seu quarto, na escuridão, contra um som, o do seu despertador. É aqui que o seu dia é ganho ou perdido. Eu sei o que você está pensando. Por que tão cedo? Para que sofrer? A resposta é simples. Porque é difícil. Porque a sua mente, o seu corpo, todo o seu ser vai lutar por mais 5 minutos de conforto. E vencer essa primeira negociação com a sua própria fraqueza te dá o poder para o resto do dia.
é a escolha mais fundamental que você faz: disciplina ou conforto? A disciplina é o caminho da liberdade e do poder pessoal. O conforto é o caminho da estagnação, que te mantém prisioneiro da mediocridade. Quando você se levanta enquanto o mundo ainda dorme, você não está só acordando o corpo, você está fazendo uma declaração de intenção para o universo. Você está dizendo: hoje, quem está no controle sou eu. Eu sou o mestre do meu destino. Mas vencer o despertador foi só o aquecimento, foi só o primeiro tiro da batalha. Agora começa a verdadeira transformação. É hora de reiniciar o seu sistema e aniquilar a névoa mental de uma vez por todas. Você conhece essa sensação? Acordar grogue, pesado, como se seu breve estivesse envolvido numa névoa densa. É quase impossível pensar com clareza nesse estado. Seu breve está em modo de espera e nós precisamos forçar uma reinicialização. A solução? Um choque no sistema, um mergulho na água gelada ou uma série de exercícios tão intensos que o seu corpo grita. Isso não é tortura, é estratégia pura. É um comando biológico direto para o seu breve. Acorde, agora. Pense nisso. Como um Ctrl-Alt-Delete para o seu corpo e para a sua mente, o choque térmico ou o esforço físico extremo disparam um sinal de alerta, ativando todas as suas funções cognitivas em um instante. É a biologia trabalhando a seu favor. O resultado é imediato e brutal. A névoa se dissipa como fumaça. Uma clareza cristalina toma conta. Você passa de um zumbi sonolento para uma máquina de foco e poder em menos de 5 minutos. Com o corpo desperto e o breve 100% online, é hora de alinhar a terceira peça do quebra-cabeça, o seu espírito. E para isso, nós vamos nos conectar a uma fonte de energia muito mais antiga e poderosa que nós. Depois do choque, vem o equilíbrio. O próximo passo não é correr para o trabalho, é sentar-se na natureza, em silêncio, não dentro de casa, não em uma cadeira, mas com os pés na grama, em contato direto com a terra. Pense comigo, tudo no universo tem uma frequência, uma vibração. A energia de uma balada no sábado à noite é caótica, barulhenta. A energia de uma manhã de domingo às 5 da manhã é calma, clara e potente. É nessa frequência que você quer mergulhar. Nesse horário, suas ondas cerebrais ainda estão mais lentas, saindo do estado de sono. Isso te torna mais receptivo, mais intuitivo, mais aberto para a programação mental que você quer instalar para o seu dia. Esse ato simples de sentar-se na natureza é conhecido como aterramento ou grounding. É como se você plugasse o seu corpo na tomada da terra para descarregar o excesso de estresse e ansiedade do seu sistema. E isso não é papo de autoajuda. Existe uma ciência poderosa por trás dessa prática. Uma física que explica como o seu corpo e o planeta interagem e que pode ser a chave para desbloquear a sua paz interior. Vamos partir de um princípio simples, mas fundamental. Você é energia. Seu cérebro dispara impulsos elétricos. Seu coração gera um campo eletromagnético. Se você é feito de energia, você, inevitavelmente, tem uma frequência. Agora, pense na Terra. Ela também tem sua própria energia, seu próprio pulso, um poderoso campo magnético que nos protege. Quando você está estressado, ansioso, com raiva, sua frequência pessoal fica desregulada, caótica. E o que acontece quando você se conecta fisicamente ao chão? Você permite que a frequência estável e imensa do planeta literalmente puxe esse excesso de energia caótica para fora do seu corpo. Ela te aterra, ela te estabiliza. Isso não é misticismo, é física. É por isso que uma caminhada na natureza pode curar um dia ruim. Você está, de forma inconsciente, se realinhando com a matriz energética do planeta, equalizando suas próprias frequências. Mente clara, espírito aterrado. Agora, com a base alinhada, é hora de construir a armadura. É hora de forjar o templo sagrado que carrega a sua alma,
o seu corpo. Um espírito de guerreiro não pode e não vai habitar um corpo fraco. O treinamento físico não é sobre vaidade, não é sobre o espelho. É sobre forjar resiliência. É sobre construir a disciplina e a capacidade de suportar a pressão que a vida vai, inevitavelmente, jogar sobre você. A estratégia é dividida para o máximo impacto. Pela manhã, o foco é no motor, o treino cardiovascular. É aqui que você constrói sua resistência, sua capacidade de continuar avançando quando cada célula do seu corpo implora para você parar. À tarde, a segunda batalha, o treinamento com pesos. Aqui, você não constrói o motor, você forja a estrutura, a armadura de aço que te sustenta. Dividir os treinos garante que você dê 100% de si em cada um, sem comprometer a intensidade. 4 horas por dia é extremo, você pode pensar. Mas o princípio é universal. Você precisa encontrar o seu limite e empurrá-lo todos os dias. A montanha da sua capacidade precisa ser escalada diariamente, passo a passo, sem desculpas. Mas a guerra não é constante. Até a lâmina mais afiada precisa de descanso para não quebrar. E o descanso do guerreiro é tão estratégico quanto o seu ataque. O domingo tem um propósito sagrado. Para a maioria, domingo é um dia de fuga, uma folga para ser gasta em distração e preguiça. Para o guerreiro, domingo não é um dia de folga, é um dia espiritual. Um dia de recuperação ativa e intencional para a mente e para a alma. As atividades mudam. O foco sai do físico e vai para o interno. É um tempo para meditar por mais tempo, para escrever em um diário e organizar os pensamentos, para cuidar de um jardim, para ler um livro que alimente sua mente. Pense nisso como a manutenção de uma máquina de alta performance. Você não apenas a desliga. Você roda um programa de otimização, limpa os arquivos desnecessários e prepara o sistema para operar em capacidade máxima. Esse descanso estratégico te reabastece, te prepara para as batalhas da nova semana. Ele garante que você não apenas sobreviva à sua rotina, mas que você prospere nela, começando cada segunda-feira mais forte, mais claro e mais poderoso do que na anterior. Mas, toda essa estrutura, todo esse esforço, acordar cedo, o banho gelado, o treino, o descanso, tudo isso serve a um único e poderoso mestre, e combate um único e devastador inimigo. Um inimigo que, se não for derrotado, torna todo o resto inútil. Você pode ter a rotina mais perfeita do mundo, acordar às 4, mergulhar no gelo, treinar como uma máquina, mas sem um porquê claro, você é apenas um navio incrível, com as velas içadas, à deriva em um oceano sem fim. O verdadeiro inimigo não é a preguiça, é a falta de propósito. Sem propósito, não existe um você maior para se tornar. Você é apenas uma coleção de hábitos reativos, uma folha levada pelo vento, em vez de ser a própria tempestade. O propósito é a sua bússola interna. É a razão que te arranca da cama na escuridão. É o combustível que te empurra na última repetição do treino. É a luz que te guia quando a dúvida e o cansaço tentam te derrubar. É ele que transforma obrigações em missões. O treino deixa de ser um bardo e se torna a forja do seu caráter. A meditação deixa de ser um tédio e se torna a conexão com sua alma. Tudo ganha um significado maior. As pessoas esperam encontrar seu propósito como se fosse um tesouro perdido. Mas a verdade do guerreiro é outra, muito mais poderosa. Você não encontra seu propósito, você o constrói. Tijolo por tijolo, uma manhã de cada vez. Nós fomos colocados neste mundo para sermos grandes,
para deixar uma marca, para servir a algo maior que nós mesmos. Mas me diga, como você pode servir a algo maior se não consegue nem servir a sua melhor versão ao acordar? Acordar de mau humor, atrasado, espalhando estresse por onde passa, isso não é um ato neutro. Você está ativamente subtraindo energia do mundo. Você está poluindo o ambiente ao seu redor com a sua própria desordem interna. Construir o seu legado começa com essa decisão simples e brutal, a decisão de acordar para se fortalecer. Usar a quietude da manhã para se encher de poder, gratidão e clareza. Porque só então você terá algo de valor para oferecer ao mundo. Você não pode dar uma paz que você não possui. Você não pode inspirar com uma força que você ainda não construiu. Você primeiro se torna para depois poder dar. Se você está pronto para parar de ser uma vítima das circunstâncias e começar a ser o autor da sua própria história, a sua jornada não começa em um futuro distante. Ela começa amanhã, antes mesmo que o sol nasça. Lembra daquela pergunta, lá do início? E se você morresse hoje à noite? A filosofia do guerreiro, forjada em séculos de disciplina, nos ensina a resposta definitiva. Não importa. Quando você vive cada dia com totalidade, com propósito, com honra, o medo da morte se torna irrelevante. Não há arrependimentos. Você já entregou tudo o que tinha. Você viveu sem deixar nada guardado para depois. A vida não é uma sala de espera para o final de semana, para as férias ou para a aposentadoria. A vida é agora. Cada respiração, cada batida do coração é uma nova oportunidade de viver de acordo com os seus valores mais elevados. A escolha, então, é sua. E você a faz a cada novo amanhecer. Você vai acordar para o medo, para a mediocridade e para a sobrevivência? Ou vai acordar para o propósito, para a honra e para a vida em sua plenitude? Não espere pelo seu último dia para começar a viver. Viva hoje, como se fosse. Viva com propósito.